Pessoal, agora chegou a hora de nós recebermos a nossa entrevistada. Antes, deixa eu apresentá-la para vocês, que é a Raquel Ripani. Ela é uma artista multiplataforma, com 30, com 36 anos de trajetória na economia criativa. Ela atua de forma interdisciplinar como locutora, diretora, atriz, autora, tradutora, produtora e criadora de conteúdo. Possui uma formação sólida em teatro, música, dança e dramaturgia, que inclui o Centro de Estudos, né, de Teatro Antunes Filhos, que é uma referência, a Signet Theatre Drama School, acho que é assim que fala na Inglaterra, e estudos continuados em dramaturgia e audiovisual. Já trabalhou no teatro, com musicais, televisão, cinema. Né? Entre seus trabalhos, tem destaques em teatro com Paulo Otran, em grandes musicais, como atriz, versionista e diretora, como no Mamma Mia, Rei Leão, Wicked, Os Miseráveis e o Fantasma da Ópera. E também atuou como Silvia, sendo filha da Fernanda Montenegro, na novela Zazá. A gente adorava essa novela. E também como Tatiana na novela Caras e Bocas, ambas na Rede Globo. E desde 2020 também atua como ativista feminista, que ela denomina de feminismo conciliatório. Criou o projeto Mulheres em Defesa, que é uma iniciativa que promove a defesa pessoal, diálogo e conscientização sobre violência de gênero. E também é uma das fundadoras do movimento nacional Levante Mulheres Vivas, que denuncia o feminicídio e agora está na articulação em torno do PL da misoginia. Seja muito bem-vinda, Raquel Ripani. Marcelo, tudo bem? Olá a todos que estão assistindo a gente. Muito obrigada por me receber, estou muito honrada de estar aqui. Boa noite. É Ripani ou Ripani, Raquel? Ripani é italiano, Ripani. Ah, Você é o quê? tá É bom. alemão? É Heiler? É Heiler, isso, alemão. Vieram refugiados da Segunda Guerra para o Brasil. Família Legal. da minha mãe. Aí foram todos para o interior de São Paulo. Então, Raquel, muito obrigado por estar conosco aqui. Uma honra tê-la conosco aqui para falar desse projeto muito importante. Raquel, então, eu até comentei aqui no começo, tá? Nós temos em torno desse projeto, tem uma onda de desinformação muito forte, tem uma campanha. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um parlamentar, que eu não vou citar o nome aqui, que veio com um discurso completamente absurdo, que esse projeto ele visa o controle das pessoas, uma distorção completa. Então, como você está à frente dessa campanha, e pode ser, e a gente sabe como eles atuam hoje a partir de WhatsApp, como eles espalham a desinformação. Então, o que eles fazem para nós? Primeiro, o que é o PL da misoginia, como que está o trâmite dele, assim, vamos que a gente começasse por aí, então. Bom, o PL da misoginia é um PL de 2023, que com o mapeamento do Advocacy do Levante, comandado pela Irina Frari, a gente pensou entre projetos que beneficiam e protegeriam mulheres, e é um projeto que, como tantos que são propostos por mulheres, que estava na prateleira. No Senado ou no Congresso isso é muito comum, afinal somos só 18% de pessoas com mandatos no país. E a gente entendeu que era um PL importante para o Levante, que a gente tinha duas grandes demandas. A primeira é que o feminicídio fosse considerado uma emergência nacional, coisa que a gente acredita que a gente conseguiu com o Pacto contra o Feminicídio, que é uma coisa histórica, né, conquistada. E a segunda é essa da criminalização da misoginia, porque a gente não tem, hoje em dia, proteção contra um funil de ódio digital que radicaliza jovens em torno da machosfera. E você pode inventar mentiras e falar mentiras, e não há nenhuma proteção para mulheres enquanto categoria, enquanto grupo. Então, 38 anos depois da gente criminalizar o racismo, que foi tarde, claro, a gente já criminaliza a xenofobia, intolerância religiosa, homofobia, transfobia, porém, quando a gente fala sobre proteger mulheres, isso de alguma maneira se torna polêmico. Então é muito curioso que na hora da gente falar sobre o que é ódio às mulheres, qual é o tipo de discurso que diminui mulheres enquanto categoria, que impede que mulheres possam estar em lugares de poder, considerando que a gente está num estado aqui em São Paulo, no qual todas as deputadas estaduais foram ameaçadas de morte. Então é uma coisa que não pertence a um campo político específico. Porém, a gente vê
a tentativa de resistir à conquista de direitos com mentiras, com muita velocidade, quando a gente fala sobre parar a misoginia. Especialmente porque a gente entende que a misoginia, o começo do funil de radicalização política, inclusive, se dá através da misoginia. Então, ela é muito cara a um determinado espectro que não quer proteger minorias ou não quer inclusão. Então, eles começam a dizer que isso é mimimi, ou que é mentira, coisas que eles usam de mentiras, como, por exemplo, dizer que mulheres vão perder emprego, ou que um homem pode ser processado por dar bom dia para uma mulher. Isso não existe, isso não é verdade, não é assim que funciona a lei da misoginia. Ela vai punir atos. Se você tomar uma ação misógina, talvez você possa ser processado, mas principalmente ela vai bloquear o fluxo financeiro para o algoritmo que alimentava discurso de ódio contra mulheres. Pessoas que fazem mentoria, ensinando meninos, adolescentes a doparem uma menina para poderem fazer sexo com ela desacordada. É isso que a gente está criminalizando. Então, a criminalização da misoginia, na verdade, é uma proteção para os nossos adolescentes, para que a gente não quer que nem os meninos organizem estupro coletivo fomentado por um algoritmo de ódio que ensina eles a fazerem isso, e a gente também quer proteger as meninas, que podem cair presas a isso, sendo que aí a gente acaba com toda essa comunidade, a família dessa menina e essa menina, a família desse menino e esse menino, os colegas, e a naturalização em torno desse tema, de dizer que nem todo não é não, de dizer que mulher merece menos que homem, receber menos que homem, ou outras coisas que estão acontecendo em outros países, inclusive nos Estados Unidos hoje em dia, que é a tentativa de reverter direitos históricos como o direito ao voto, né? Então a gente está vendo quanto que tem um certo espectro político que se apega muito a não permitir que mulheres conquistem direitos. Só que as mulheres realmente, isso é uma iniciativa da base, é uma iniciativa da sociedade civil. O Levante Mulheres Vivas não é uma entidade militante partidária e não é de uma militância específica. Nós somos mulheres da sociedade civil que voluntariamente e organicamente entendemos que a gente não merece morrer na base da porrada porque a gente é mulher. E a gente também entendeu que antes de ações violentas, vem palavras violentas. O discurso é violência. E a gente, hoje em dia, felizmente ou infelizmente, muitas vezes passa mais do que metade do nosso dia dentro das mídias sociais. Então, coibir esse tipo de discurso de ódio nas mídias sociais, através do bloqueio legislativo que obrigaria o algoritmo a tomar uma atitude antes de que você tenha um processo e você conseguir uma liminar e você conseguir alguma coisa, é muito importante para você impedir que o discurso de ódio atinja muitas pessoas antes que ele possa ser coibido. Muito bom. Até eu e a Sinara comentamos aqui, aliás, viu, Raquel, a Sinara pediu desculpas, ela teve um imprevisto, assim, ela não pôde estar aqui, tá? Então, ela pediu para eu te passar esse recado. Então, e eu, a Sinara, quando foi aprovado no Senado, que aliás foi por unanimidade, foi muito bonito simbolicamente isso, né? Eu achei, pelo menos. É um recado que você envia. Mas eu até comentei com a Sinara aqui no dia que os ataques ao projeto me lembram muito entre 2006 e 2012, quando foi discutida a criminalização da homofobia, que Sim. era a mesma estratégia, que ia censurar as pessoas, que ia calar a boca de padre, de pastor. Vocês têm sentido esse tipo de ataque também, de manipulação em torno do projeto? Porque eu vi até deputadas mulheres dizendo isso, que não, agora vão censurar vocês, que é o projeto da censura. Isso tem sido muito dito também, que é igualzinho ao PL da época contra a homofobia. Como que vocês têm feito para desarmar esse discurso? A gente está fazendo uma campanha para levar a verdade, né? Infelizmente, hoje em dia, a verdade parece que é só uma narrativa dentro de um lado, e não é. Esse não é um PL que busca censurar ninguém. Agora, eu queria entender quem é que defende violência, né? Por que você está defendendo que você possa ser violento com alguém? Por que você está defendendo que um homem possa dizer que uma mulher vale menos que um homem? Por que você está defendendo que um homem possa dizer que mulheres merecem ser estupradas? Que tipo de liberdade é essa? Para que alguém quer ter liberdade de ofender alguém? E achar que ofender não é ser violento, como isso funciona? É evidente que isso é uma falácia, é evidente que isso não é verdade, e que tem pessoas que querem muito resistir ao fato de que as mulheres não querem ser mais maltratadas, que elas querem ter direito de ocupar os espaços de poder, e que querem ignorar que, na verdade, a violência política de gênero impede mulheres sequer de concorrer, que a gente tem mulheres em situação de poder que muitas vezes desistem
porque o medo da violência é muito comum e é muito real. No caso do Levante, a gente tem a Lívia Lagato, que fez o chamado para a primeira manifestação comigo, e que é uma pessoa que foi ameaçada de morte pelo Thiago Schultz, que é o Calvo do Campari, porque ela fez uma piada. Sim. Ela fez uma sketch hilária, aliás, sobre uma fala dele que era ridícula, era engraçada a fala dele, ela fez uma fala engraçada sobre a fala dele, e ele ameaçou ela de morte. Aí, por isso, ela foi descoberta por esse submundo da machosfera, que ameaça ela de morte todo dia. Então, você está me dizendo que isso é liberdade de expressão? Ameaçar uma pessoa de morte é liberdade de expressão? Eu queria entender por que tem alguém defendendo que alguém possa ameaçar alguém e achando que isso é ok. Por que a gente não pode proteger especificamente mulheres? E você tem toda a razão. Ela está na mesma base da tentativa de resistir à criminalização da homofobia, por exemplo. Assim como, se a gente for olhar, o letramento que a gente teve depois da criminalização do racismo foi fundamental para a gente mudar a nossa sociedade em torno dos termos que é aceitável a gente usar. Então, quando a gente tem um jogador de futebol que se sente autorizado a dizer que uma mulher não podia ter apitado aquele jogo porque era um jogo importante, o que isso diz, né? Se a gente trocasse a palavra mulher pela palavra negro, o que configuraria nessa fala desse jogador ao final de um jogo? Ou por um viado, digamos, se ele dissesse a um gay, um jogo importante desse não pode ter. Por que uma pessoa, né? Por que a sua orientação sexual, ou a sua identidade de gênero, ou a sua... e aí o seu sexo, né, ou o seu gênero faz diferença em como você é tratado, e tem gente querendo defender que isso possa se perpetuar. Então, não fica de pé a tentativa de lutar contra isso, mas me parece que eles estão muito preocupados porque, sendo muito sincera, o funil de ódio que radicaliza os homens, especificamente, que forma aquele famoso bico do jacaré, lá, da boquinha do jacaré, onde os homens estão se tornando mais reacionários e as mulheres mais progressistas, ele começa na misoginia. Se a gente impede a misoginia, a gente impede um mecanismo que puxa esses homens para eles se tornarem os homens solitários e raivosos que votam num determinado espectro político. Então, isso está ligado a tentarem impedir que essas pessoas possam ouvir vozes divergentes, ou vozes mais inclusivas, vozes que falam, não, mas é verdade, minha filha tem medo de andar na rua, no metrô até em casa, isso não devia poder acontecer. E tem gente fazendo piada com isso. Tem gente fazendo piada com o corpo de uma menina que morreu num acidente de rope jumping. Pode. Essa é a liberdade de expressão que a gente quer no nosso país, para falar isso sobre a filha de alguém, sobre o cadáver da filha de alguém. Eu não sei, eu tenho dificuldade de entender. E olha que eu sou comediante, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter o direito de conversar sobre tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Ninguém quer silenciar a opinião de ninguém. A gente quer impedir ameaça. A gente quer impedir violência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente é capaz de entender a diferença semântica e a diferença concreta. Porém, a gente tem que entender que o mundo digital ele tem impacto no mundo real. E fingir que as duas coisas não existem ao mesmo tempo, ou que uma não desemboca na outra, na minha opinião, me parece má fé. O que você acha? Não, total, porque é discurso de ódio, né, Raquel? Ao fim e ao cabo, nós estamos falando sobre discurso de ódio, motivado por gênero, orientação sexual e por aí vai. Agora, eu quero saber de você como você analisa isso, vendo parlamentares ou influencers, mulheres que têm feito publicações contra esse PL. Como que você recebe esse tipo de coisa? Você e as suas companheiras do coletivo? Como que isso Sim. chega quando você vê uma parlamentar influencer detonando o PL? Como que isso chega em você? Para a gente é triste, né? Eu chamaria de traidora de gênero, porque é alguém que está dentro desse campo e que sofre essas opressões, né? Se a gente for até comentar, teve um vídeo longo da ex-primeira-dama falando que sofreu misoginia. E ela está num outro espectro político, e eu não duvido que ela tenha sofrido, pelo contrário, elas sofrem também essa misoginia, mas a narrativa política a qual elas têm que servir faz com que elas tenham que falar coisas que, na minha opinião, provavelmente nem elas acreditam. Elas querem dizer isso porque elas precisam dos votos de pessoas que querem que elas digam isso, e aí a gente entra nesse espaço onde não dá para a gente saber o que é sincero ou não, mas muito pouco me parece que não é instrumentalizado para conseguir aplauso de determinada plateia para quem elas estão falando, não necessariamente, não é possível, porque eu acredito que nem as mulheres conservadoras acham que elas têm que morrer na base da porrada porque elas são mulheres,
entendeu? Nenhuma mulher evangélica deveria morrer na base da porrada porque ela é mulher, nenhuma mulher progressista, nenhuma mulher devia morrer porque ela é mulher, nenhuma mulher deveria ser ameaçada por ser mulher. Do espectro político, se for candidata ou eleita, nem da direita nem da esquerda. Então, assim, ninguém devia estar sofrendo com isso, assim como ninguém devia sofrer homofobia, transfobia, xenofobia, racismo ou intolerância religiosa. Então, assim, é só a gente conseguir entender que talvez mulher também mereça tratamento de ser humano nesse país. E a gente espera que hoje, em 2026, a gente consiga sensibilizar a maioria dos deputados da Câmara para que eles entendam a nossa necessidade de proteção contínua, porque, infelizmente, a gente só vê, depois do discurso de ódio liberado nas redes digitais, a violência contra mulheres não só crescendo nas estatísticas, como a crueldade na violência contra mulheres crescendo. E isso acontece porque há um algoritmo que funciona entregando conteúdo de violência normalizada para homens e para meninos. A gente não pode fingir que isso não está em jogo também, não está em operação. Acontece que, na minha opinião, tem uma parte dos nossos políticos que quer que esses algoritmos possam fazer isso, para que eles possam trabalhar contra leis, inclusive como a Maria da Penha, para que eles mintam que esse tipo de lei é um privilégio, sendo que, na verdade, é tristíssimo você ter que ter uma lei que faça isso, porque existe a tal violência que provocou a necessidade daquela lei. Então, se existe aquela lei, é porque houve uma necessidade, não se cria legislação sem você ter dados empíricos, e a gente tem mais do que dados suficientes para provar que mulheres estão sofrendo violência e misoginia diariamente, de 500 formas diferentes sobre as quais a gente precisa falar. Então, assim como o discurso sobre o que é racismo foi fundamental em mudar o discurso público no Brasil, desde que a lei foi passada há 38 anos, eu tenho 50 anos, então eu lembro como se falava sobre esse termo, o tipo de comentário que se fazia sobre a racialidade de alguém ou não, pessoas racializadas, né? Eu fico muito feliz que hoje em dia isso não é uma coisa que se fala num bar e que não causa espanto, né? Você não faz uma piada racista mais em público sem que alguém te diga, escuta, amigo, é isso mesmo? Porém, a gente ainda faz esse tipo de comentário sobre mulheres. Então, tem grupos inteiros que monetizam conteúdos que chamam mulheres de manipuladoras, de mentirosas, que elas estão fazendo denúncias falsas, que as mulheres não merecem chegar nos espaços de poder. Isso é misoginia, isso é articulado e financiado. Então, assim, existe uma estrutura que quer manter as mulheres fora desse lugar e talvez esteja fazendo isso porque exatamente as mulheres estão votando de maneira mais progressista. Então, silenciar as mulheres é parte fundamental do plano de alguém para impedir que as mulheres possam continuar votando no espectro político que elas estão votando, que tem mantido alguma possibilidade de democracia no nosso país. Então, a gente precisa continuar trabalhando para que elas possam votar em quem elas querem, ao contrário dos Estados Unidos, que está trabalhando, inclusive, para coibir o direito de voto de mulheres hoje. Sim, hoje você tem alguns youtubers lá falando claramente para retirar o voto das mulheres. Tem uma campanha, né, na verdade, lá um horror. Eu vi alguns vídeos e fiquei chocado. Você tocou num ponto que é o vídeo da Michelle Bolsonaro. Uhum. E aí, desde ontem que tem um debate, eu vi acho que duas pessoas hoje, uma jornalista, e acho que a outra pessoa foi a Maria do Rosário, que saiu em uma solidariedade a Michelle Bolsonaro. E você tem também um outro espectro que diz: eu não tenho solidariedade porque ela faz parte da extrema-direita e ela apoia pessoas que me odeiam. Qual a sua opinião sobre? Eu acho que hoje em dia fica tudo nesse fla-flu, né? Eu acho que dá para a gente fazer. Eu tenho certeza que ela sofre misoginia. Eu não duvido que ela sofre misoginia. Inclusive por parte da esquerda também, porque a gente não pode dizer que um lado só é e que o outro tem uma certa pureza essencialista. Não é assim. É claro que ela passa por misoginia, mas é evidente que isso é parte de um plano que está acontecendo por trás disso. Então, tem pessoas que vão querer instrumentalizar o seu espaço para garantir, para fincar uma bandeira ali, talvez para galvanizar algum espaço político. Então, assim, eu vejo estratégia, eu vejo uma pessoa profundamente inteligente, uma pessoa que tem vontade política, fome política, estratégia política e inteligência política, e que vai, na minha opinião, ter uma longa carreira falando com quem está falando. Se você quer saber, sinceramente falando, quem realmente trabalhou com mulheres e fazendo base nos últimos 4 anos, foi ela. Desde o dia seguinte da posse do Lula, ela estava fazendo o PL Mulher dela pelo Brasil inteiro. Ela formou centenas de candidaturas de base de mulheres conservadoras. Eu me pergunto por que a gente não estava fazendo a mesma coisa. Talvez a gente não tenha visto o potencial enorme desse público, que é mais de 50% da população. Então, assim, eu estou no lugar só de dizer, uau, é um jogo de xadrez,
E é uma pessoa que jogou um jogo bem jogado. Eu não sei se o resultado vai ser vitória, evidentemente, agora, mas é alguém que está jogando muito bem e que está cavando as suas fontes. Não era uma coisa que existia. Ah, o PL mulher, tem o PT mulher? Alguém pensou nisso? Alguém criou esse espaço onde as demandas das mulheres estão chegando na frente? Eu tenho visto isso acontecer no Executivo agora e eu fico muito feliz de ver o tanto de leis que, desde o Levante Mulheres Vivas, em 7 de dezembro, foram passadas, como o Pacto contra o Feminicídio, assinado pelos 3 poderes, e várias outras leis que passaram e foram sancionadas com brevidade pela presidência, que me parece que está no espaço de entender que a gente precisa, sim, ainda de proteção e de priorizar isso. Então, eu me sinto vista. O legislativo, a gente ainda está lutando para conseguir mostrar para eles que a gente existe, então, para isso, a gente também precisa eleger mais mulheres, mas eleger mais mulheres que lutem por mulheres, porque eu tenho dúvidas de que mulheres de determinado espectro político estão fazendo isso, de falar de misoginia, ou formar grupos de mulheres exatamente para proteger esse grupo, né? Porque quando elas chegam lá, muitas vezes elas fazem como aconteceu recentemente na revogação daquela história do Conanda, que foi horrorosa e que foi feita por mulheres. Ou tem outro agora, que tem uma tentativa de mudar o Código Civil para tirar as viúvas o direito de herança, que supostamente teria sido algo proposto por uma... Nossa, essa eu não estava sabendo. Então, isso está em curso, entendeu? E são mulheres que estão fazendo isso. Então, não é Sim. qualquer mulher. Toda mulher sofrerá misoginia. E a lei pretende proteger a todas. Entendo. Respeito o jogo político de cada uma, acredito que existe misoginia e que todas estão sofrendo. O uso que cada uma vai fazer disso, a gente pode assistir, né? Tem um debate que viralizou esses dias entre a Sâmia Bonfim e a Júlia Zanata, que a Sâmia vai justamente nesse ponto. Porque a Zanata ataca um projeto de lei de defesa das mulheres, e aí a Sâmia fala, engraçado, né? Você está aqui como uma deputada pedindo a retirada de direito das mulheres e atacando as feministas, mas quem está garantindo o seu lugar aqui são as feministas, né? Tem esse paradoxo acontecendo, né? De deputadas com muito voto. A Zanata, por exemplo, tem um caminhão de lideranças em torno dela. Uhum. Para você, que tipo de caminho pode ser possível trilhar para romper com esse tipo de coisa, assim, de superar? Você acha possível? Como que você analisa isso? Eu acho que esse PL da misoginia é um passo que a gente consegue dar em algum tipo de regulamentação das redes, né? Porque, de fato, para mim, um grande problema é que a verdade virou algo subjetivo. A verdade vira uma questão de narrativa. E a verdade não é uma questão subjetiva. A verdade é a verdade, né? O Vesúvio explodiu e a população de Pompeia morreu. Isso não é, a sua opinião é que as pessoas de Pompeia morreram. Não, isso é um fato objetivo, isso existiu. Essa é a realidade. E quando a gente tem uma realidade e uma realidade paralela, isso começa a ser muito problemático, na minha opinião. A gente precisa se ater à realidade única. Então, eu acho que estabelecer a verdade dos fatos seria muito importante regulamentar as redes, só que a gente tem esse problema. É isso que eu ia perguntar. Então, um caminho que vocês acreditam é a regulação das redes. Muito, mas esse é um PL que já vai fazer aniversário, que é da própria Tabata Amaral. Ele já tem 7 ou quase 8 anos desde que foi proposto. E o lobby das Big Techs não permitiu que isso avançasse. Então, assim, a gente vê como na prática, na nossa política, a gente é um país governado por um centrão que se move de acordo com interesses, assim, sinto dizer assim. E eles não aprovaram, e eles não me parece que vão aprovar. Então, enquanto a gente não conseguir conversar com a maioria das pessoas para convencê-las de que a verdade deveria ser reconhecida como verdade, a gente vai ter que fazer o trabalho que vocês estão fazendo aqui, de falar, gente, vamos bater tambor e falar sozinhos. Eu gostaria muito que a esquerda se articulasse mais, porque eu vejo a direita estruturada, articulada e financiada e com um plano. E eu vejo a esquerda com muita vontade, pessoas muito estudadas, muitas pessoas vocacionadas, mas eu não vejo a gente trabalhando, me colocando dentro desse campo como uma onda coletiva, sabe? Muitas vezes é isso que acontece. Eu sou uma mulher na sociedade civil, eu não sou uma militante, eu não vim de nenhum partido. Por que somos nós que estamos tendo que puxar esse bonde? Porque as coisas não aconteceram. O que acontece? Que a gente tem que fazer isso dessa maneira e que a gente não é percebido, reconhecido, estimulado, financiado, estruturado e articulado em conjunto. Tem muitas coisas assim, acontecendo dentro da esquerda que eu acho que a gente poderia
aproveitar para recalibrar e trabalhar juntos em torno de um objetivo em comum, né? E parte disso, na minha opinião, é realmente a criminalização da misoginia, porque a gente corta os 4 pés da entrada do funil de ódio que leva pessoas para lugares muito mais perigosos, como o próprio movimento incel e como movimentos de golpe mesmo, né? Que tem acontecido nos Estados Unidos. Uhum. E Raquel, o PL está para ser votado, o que se faz agora, assim, em termos da burocracia e do lobby de vocês? Como que está isso na Câmara e a expectativa de vocês de avanço de votação do projeto na Câmara? Como que está isso? Bom, a gente ficou muito feliz com a articulação com o gabinete da senadora Ana Paula Lobato, que deu, como você mesmo falou, nessa votação histórica unânime a favor do PL, né? O Flávio Bolsonaro falou: o PL vota pelas mulheres. Isso é genial. A Damares votou pelo PL no Senado. Quando a gente desce para o Congresso, teve essa questão do Eduardo Bolsonaro fazer um vídeo dizendo que o movimento de direita estava sendo tomado pelo feminismo radical. E aí ele chamou essas outras pessoas, como o Nicolas, como a própria Bia Kicis e a Júlia Zanata, que se posicionaram contra. Então aí a gente teve já um primeiro revés, que foi o Hugo Mota sentando no projeto e dizendo que ele era muito polêmico, que ele ia votar só depois do recesso, que na prática quereria dizer que o PL seria engavetado de novo. A gente foi para as ruas de novo, conseguimos que o Hugo Mota saísse de cima do PL, e ele atribuiu a relatoria à Tabata Amaral, e a gente ficou muito feliz com isso, e temos trabalhado com o gabinete da relatora, da Tabata Amaral, que fez um ótimo trabalho, ela fez um grupo de trabalho. A outra coisa que a gente conseguiu, que também eu acho já outra vitória mesmo também, é a aprovação do relatório do grupo de trabalho com unanimidade também no Congresso. Então, a gente está chegando com um acordo para ser votado nessa semana, se os deuses de Brasília se alinharem. O PL será votado na semana que vem, antes do início do recesso parlamentar, e a gente agora está nesse momento de fazer pressão nas redes. A gente precisa mostrar para todos os deputados que o Brasil está de olho em quem está votando pela vida das mulheres. Então, a gente tem uma ferramenta muito bacana de automação que faz, se você entrar no nosso site, você pode, em menos de 1 minuto, mandar e-mail para 30 deputados por vez e repetir até mandar para os 513, caso você queira, sem nenhum ônus. Assim, você entra, dá 2 cliques e em 70 segundos você mandou o e-mail pressionando seu parlamentar. As pessoas também podem marcar os seus parlamentares nas redes sociais, nos posts do Levante Mulheres Vivas, ou no meu, que é @Raquel Ripani também, e a gente quer subir essa hashtag e mostrar para eles que o Brasil quer mulheres vivas, a gente quer essa proteção, e eles trabalham para a gente está de olho neles, as mulheres são 50% do eleitorado, eles querem mesmo votar contra um projeto que protegeria mulheres nesse ano? Espero que não. Ok. Raquel, estamos chegando ao fim, e você trouxe a sua dica, eu queria que você falasse dela, que do meu livro? Isso, peraí. Tá aí, né, a imagem? Ou é para eu pegar? Não, tá. Oi, Gui, você põe na tela, por favor. Eu não tô com a imagem aqui, Marcelo. Eu te mandei no chat do tá. grupo. Ok. Nossa, é que eu tô com ele aqui, é que eu pus o meu computador em cima dele. Aí, ó. Esse livro tá Laura Bates, Indústria, Tech e Discurso de Ódio. Fala um pouco, então, desse livro para nós, Raquel. Ele está sendo lançado agora pela editora Manoli. A Laura Bates também escreveu um outro livro que é muito importante, que se chama Homens que Odeiam Mulheres, e por acaso eu estou fazendo um podcast usando esses materiais de base sobre os subgrupos de ódio da machosfera, né? Estou falando sobre os incels, sobre os red pills, sobre os puas, sobre todos esses micro-organismos de ódio que existem livremente e incentivados pelo algoritmo. Esse é o segundo livro da Laura Bates, que criou um projeto chamado Everyday Sexism, e esse está em português, porque o primeiro que eu falei não tem tradução ainda. Então, uma edição nova agora da editora Manoli, que eu estou adorando ler. É só assim, puxado da gente ver que tem gente, enfim, que o algoritmo ou que as plataformas não têm, por lei ainda, que proteger crianças dentro do Roblox de pedofilia, por exemplo. E como isso está dentro da indústria do jogo, como aplicativo de tirar roupa digitalmente de meninas
está fomentando especificamente isso acontecer contra 98% das pessoas que sofrem isso, né, de alguém tirar sua roupa digitalmente com um aplicativo, são meninas, adolescentes, e isso tem grandes impactos psicológicos nelas. Quer dizer, é importante a gente saber, porque a indústria a tecnologia e os aplicativos e as plataformas, elas estão evoluindo muito rápido, e as nossas leis não têm conseguido acompanhar em velocidade a contento, né? Então, esse é um bom livro para a gente falar sobre isso. Tem o prefácio da Shady Khalef, que também é ótimo, e dá essa sensação, é uma indústria que gira muito dinheiro. Então, se a gente conseguir cortar o fluxo de dinheiro que leva para a misoginia, que faz com que meninos achem lícito considerarem que meninas e mulheres não são seres humanos, a gente objetivamente vai estar protegendo meninos e meninas num futuro muito próximo. Então, eu sugiro esse livro como parte dessa investigação, além do podcast que eu vou estar lançando mês que vem, chamado Manual da Machosfera, para quem quiser conhecer os códigos, esses subgrupos, inclusive para você saber se você tem algum adolescente que está sendo radicalizado, o que muitas vezes acontece em segredo, ou se você está namorando alguém que pode ter esses códigos que são a cachorro e que podem proteger efetivamente a vida de muitas mulheres. Isso é ótimo, porque eu lembro da série Adolescência, que os pais achavam que o filho era uma fofura e ele estava totalmente já modulado, né, pelas teses da machosfera e matou a coleguinha de sala. O maior objetivo do PL é proteger, na minha opinião, os adolescentes, porque se a gente conseguir impedir que o discurso monetizado de ódio online chegue neles, a gente protege a próxima geração. E aí a gente começa a conversa sobre o letramento de gênero, sobre o que é adequado falar e como. Tocando nesse ponto, rapidinho, o que vocês acharam do Reino Unido e da Austrália ter vetado menores de 16 anos nas redes? Você acha que esse é um caminho efetivo, que ele pode ser bom? O que você acha dessas duas medidas, desses dois países? Eu acho. Lendo o livro que a gente leu do Jonathan Haidt sobre o quanto a saúde mental dos meninos e das meninas é impactada pelas mídias sociais, pelas redes, especificamente para mim o fato de que não há moderação, né, que dentro de uma caixa de jogo dentro do Roblox, que é o lugar onde minha filha joga desde os 7 anos, tem pub de strip, onde o bonequinho virtual está sendo abusado, entende? Tem o algoritmo do YouTube alimenta sequencialmente vídeos de virilha de crianças de maiô para pedófilos. E ele entende que isso não tem regulação que proíba. E o algoritmo vive de te sugerir o próximo vídeo dentro daquilo que você quer, dentro da sua preferência. Então, é um algoritmo que um pedófilo pode treinar para entregar mais pedofilia para ele. E a plataforma não tem nenhum incentivo, nem legal, nem financeiro, para parar de fazer isso. Porque se a economia da atenção e você está assistindo mais vídeos que uma família pode ter subido inadvertidamente das suas crianças brincando numa piscina, ele não sabe que o cara vai congelar os 3 microsegundos em que a virilha da criança aparece e vai fazer disso um mix, e que vai virar um mixtape do YouTube, que vai ser rodado infinitamente na mão de quantas pessoas. Então, desculpa falar disso, eu sei que é um tema muito pesado, mas é um tema que eu tenho estudado, e eu acho que como a gente protege nossos filhos se as plataformas não têm esse interesse no seu coração? Com legislação. Então, assim, ou as plataformas se moralizam e falam, eu vou deixar de ganhar dinheiro, mas eu não quero dinheiro de pedófilo. Mas eu não sei se eu estou vendo isso nos 6 homens que comandam o mundo, que são donos das big techs hoje em dia. Então. Eu estou numa fase pessimista, eu estou com você, eu também não... Não, é porque gera muito dinheiro, né? Infelizmente, o tráfico de corpos e a pedofilia gera muito dinheiro. Tanto no mercado legal quanto no mercado paralelo. Tem um livro que é antigo, da Saskia Sassen, que é uma socióloga, que chama Contra a Geografia da Globalização, e que ela já aponta como o mercado de tráfico de mulheres é um dos grandes lucros do capitalismo contemporâneo. Se eu não estiver enganado, é de 98 o livro dela. 98. Só que agora a gente tem o Andrew Tate, que é um influencer masculinista, que é chamado de pick-up artist, que faz disso um negócio e vende mentorias por $5.000 para homens, para eles aprenderem a também serem cafetões. Então, que mundo que a gente está indo? A gente vai diminuir o tráfico de mulheres ou a gente vai aumentar? Isso interessa para quem? A quem interessa não proteger mulheres? Fica a minha pergunta. Exato. Raquel,
Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, muito importante. E estamos aqui na torcida, pé da misoginia, se torne, seja aprovado, vire lei. Tá bom? Muito Muito obrigada. obrigado. Sigamos juntos. Abraço, tchau, tchau. Tchau.